Então vamos ver outra patologia relacionada à serotonina. Lembra? Nós estamos vendo a farmacologia da neurotransmissão serotoninérgica. Nós já vimos aqui o triptofano sendo convertido em serotonina. Acompanhe esse espaço, galerinha. Se você quiser aprender mais sobre o circuito neuronal, tem um curso meu sendo vendido lá na Hotmart, que é completo os passos desse circuito neuronal, não só da serotonina, mas do geral, para que você, que é a mesma coisa para toda a liberação, seja da serotonina, seja da dopamina, seja da noradrenalina, seja da acetilcolina, seja do glutamato, seja do GABA, todas as liberações são a partir de um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico ou uma célula alvo, tá bom? Só para que você não se perca nesse conhecimento. Então vamos lá. Lembra a enxaqueca é algo muito importante que a gente relaciona e hoje está sendo muito mais identificada aí, e aí existe aí tratamentos diversos para esse problema que tem assolado muito a população. Medicamentos diversos, antidepressivos sendo usados, medicamentos antiepiléticos, mas olha, a primeira linha de tratamento da enxaqueca, né, é sempre os medicamentos como os ANs, né, deixando um pouco de lado os analgésicos opioides e prezando mais aí pelos analgésicos não opioides. Isso é muito importante. Mas tem medicamentos específicos que são para tratar enxaqueca. E como é que esses medicamentos agem? Lembra que eu expliquei para vocês que quando você tem um agonista nesse receptor, que nós chamamos autorreceptor, que é o 5-HT1, que é um receptor pré-sináptico, esse receptor também tem pós-sináptico, mas a ação dele maior é pré-sináptico. Lembra que ele diminui a liberação de serotonina? Então, quando esse receptor ativa, né, agoniza, quando esse medicamento, que medicamento é esse, professor? Vou falar dele. Quando esse medicamento anti-enxaquecoso, para enxaqueca, agoniza esse receptor, o que ele faz? De novo, ó, o que ele faz? Bloqueia a entrada de cálcio. Se não tem cálcio entrando, galerinha, mesmo que tenha despolarização, mas o cálcio não consegue entrar, as vesículas não se fundem. Lembra disso? Qualquer coisa você volta um pouquinho no vídeo ou assiste o vídeo anterior, mas que você entenda isso, que bloqueou a entrada de cálcio, você diminui a liberação de serotonina. Então, é isso mesmo. Serotonina diminui a liberação de serotonina. Agonista serotoninérgico diminuindo serotonina. Nesse caso aqui, um medicamento, né, que eu vou mostrar para vocês quais são. Então, o medicamento faz isso, ó, além de diminuir a entrada do cálcio, também impede que as vesículas se fundem. Também tem aquela ação que eu mostrei para vocês, né, lá no início. Lembra? Tem essa ação aqui, ó, de vir aqui na hidroxitriptofano e também limitar um pouquinho diminuir essa síntese. Tudo isso para que eu tenha menos serotonina sendo liberada, né? Porque provavelmente vai estar muito em algumas ações. No caso da enxaqueca, gente, quanto mais serotonina, nesse caso nem precisa ser muita serotonina. É uma propensão a ter enxaqueca ou ter a serotonina ali, ou os receptores serotoninérgicos, 5-HT2, 5-HT1, estão mais sensíveis à serotonina, embora em estados naturais, normais, mas a questão é que na enxaqueca eu tenho essa serotonina se ligando nos receptores lá dos vasos, e aí eu tenho o quê? Eu tenho uma vasodilatação. Lembrando, enxaqueca está relacionada à vasodilatação. Tem também relacionada à vasoconstricção? Sim, mas lá do nervo trigêmeo é uma coisa muito mais intensa, mas a vasodilatação é o foco aqui, e a serotonina ela é vasodilatadora. Lembra que tem serotonina em vários locais, até nas plaquetas, para você ter ideia. Então, o que é uma enxaqueca? Qual as ações? Aqui você pode ver aqui, olha que interessante. Aqui é os vasos, que vai até os nervos trigêmeos, ou seja, está aqui, ó, todo o circuito, ó, do nervo trigêmeo seguindo e vai, ó. Olha que interessante. Aquela fenda sináptica, aquele neurônio que eu coloquei, que nós estamos estudando até agora, faz de conta não, é o mesmo aqui, ó, né? Aquele circuito que nós estamos conversando até agora, só que ali está bem diferente, mais desenhadinho. Mas é esses neurônios aqui, ó, que estão liberando serotonina aqui na fenda sináptica entre o pré-sináptico e quem? O vaso, a artéria. Então, é uma fenda sináptica que está sendo liberado quem? Serotonina. Então, serotonina está causando o quê? Vasodilatação. E essa vasodilatação está ocasionando dor, ocasionando a enxaqueca. E olha que interessante.
tem receptores pré-sinápticos, mas tem também pós-sináptico 5-HT1. Mas olha, eu tenho muito 5-HT1 pré-sináptico aqui nesses neurônios. Então, qual é o princípio do tratamento? Agonizar esses receptores 5-HT1. Se eu agonizo eles, ó, tanto faz ser aqui logo no início, no próprio nervo trigêmeo, mais próximo ali da região, ou lá no vaso. Mas olha o tanto, ó, 5-HT1, 5-HT1, 5-HT1. Então, interessante você entender que, ó, quando a gente pensa aqui, ó, tá sendo liberado um monte de serotonina na fenda sináptica. E essa serotonina está se ligando nos receptores. E o que é que está fazendo com o vaso? Dilatando esse vaso. Está vasodilatando. Então, ele está tendo uma vasodilatação. E essa vasodilatação gera um processo inflamatório, tanto aqui na região da dura mater, pia mater, ou seja, nas meninges. Essa vasodilatação ocasiona aí o quê? Um processo de dor, né? Dor que se apresenta aí como com áurea, sem áurea, né? Mas é dor nessa região. E principalmente também, né, na região do nervo trigêmeo, que é responsável aí por essa geração de dor de um ponto específico, né? Que vai desde a C1 até a C2. Então, qual seria o princípio do tratamento? Agonizar. Mas, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente usa como primeira escolha para o tratamento de enxaqueca analgésicos, não opioides, um ácido acetil salicílico, via oral, paracetamol muito utilizado, antiemético, né? Porque você sabe que a maioria das enxaquecas, dependendo do nível, com áurea ou sem área, ela tem aí fatores relacionados a náuseas e vômito, e a gente pode usar aí a metoclopramida, que é um antagonista dopaminérgico, tá bom? Que é o Plasil, portanto, por essas vias aqui. Como profilaxia pode se usar. Então eu tenho aqui os principais medicamentos. Quem são eles? Triptano, que vai aí a sumatriptana, você já ouviu falar? Que é o Sumax, que tem o naratriptana, que é o Naramig, se eu não me engano, é isso mesmo. Tem via oral, via retal, nasal. Olha que interessante. É muito interessante você lembrar disso e entender quem são os triptanos, né? Esses aí que nós citamos, eles são medicamentos também de primeira escolha, combatem também a náusea, lógico. O que esses caras vão fazer? Se eles vão agir, se eles vão se ligar aqui, ó, no receptor 5-HT1, lembra, galerinha, pré-sináptico, autorreceptor? O que eles fazem? Então, se eles se ligam no receptor de serotonina, que eu até mostrei como é que ele faz. Então, por favor, volte um pouquinho lá e vê ele bloqueando. Então, quando esses agonistas, né, se ligam no receptor de autorreceptor pré-sináptico, lembra que eles bloqueiam o cálcio, a entrada do cálcio? Então, o cálcio não entra, as vesículas não se fundem, tudo bem? Então, eles aqui no nervo trigêmeo, nos vasos, eles vão ocasionar uma vasoconstricção. E olha, por isso que é contraindicado quem já tem doenças vasculares relacionadas à vasoconstricção. Quem já teve infarto, isquemia, tem que ter cuidado no uso dos triptanos. Então, os farmacêuticos clínicos são fantásticos aí para dar orientação, porque são medicamentos muito prescritos, mas tem as suas restrições, contraindicação, quem já tem doenças isquêmicas, tá bom? Não esqueça disso, né? Para profilaxia a gente usa os analgésicos não opioide, ácido acetil salicílico, né? Paracetamol. Olha, primeira escolha, né? A gente sabe que não é o foco nosso aqui, é os beta-bloqueadores, né? Professor, beta-bloqueadores, metoprolol, propranolol, né? Não são medicamentos para o coração? Sim, mas é primeira escolha hoje. Por quê, galerinha? Explico em 1 minuto, só para que você nunca mais esqueça. Lembra que o vaso tem alfa-1, que é constrictor, né? Que é um receptor adrenérgico, noradrenérgico, principalmente noradrenérgico. Alfa-1 é constrictor. Mas todo vaso também tem beta-2, que é dilatador. Então, beta-2 é dilatador e alfa-1 é constrictor. A dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca é uma vasodilatação. Então, naturalmente, se eu bloquear quem dilata, que é o beta-2, eu favoreço quem constricta, que é o alfa-1. Então, por isso o uso desses carinhas. Entendem isso. Mas por que o metoprolol e não atenolol, nem carvedilol? Porque são só esses dois, galerinha, que atravessam a barreira hematocefálica. Tudo bem? Flunarizina também é utilizado, mas tenha muito cuidado com relação a isso, porque isso é muito importante, tranquilo? E aí, ó, viu? Não é o
outros beta-bloqueadores, porque esses aqui eles são muito lipofílicos, têm um tamanho essencial para atravessar a barreira hematocefálica e assim vai. Então, temos aí esses medicamentos, mas temos também, olha que interessante, os alcaloides, principalmente da Ergo, né? Que são agonistas também, galerinha. De quem? Do 5-HT1, né? Igualmente aqui ao triptano, né? Igualmente ao triptano, eles também são agonistas 5-HT1, 5-HT1B, 5-HT1D. Mas olha que interessante, esses alcaloides, que é o dihidroergotamina, muito importante você lembrar, que é aquele que está presente no cefalive, no enxaque. E o que é que eles fazem também? Eles não se ligam somente, por isso que eles são até melhores, eles não se ligam somente nesse receptor, nesse autorreceptor, eles se ligam em D2, que é vasoconstrictor, alfa 1, lembra que é vasoconstrictor, que está no vaso, que eu até falei para vocês que quem constricta é o alfa 1 e quem dilata é o beta 2, por isso que o propanolol é beta bloqueador, que bloqueia beta 2, então, obviamente, eu favoreço alfa 1, que é vasoconstrictor, sabendo que a enxaqueca é uma vasodilatação, e age também em alfa 2. O que é alfa 2? Alfa 2 nada mais é do que também um receptor de feedback negativo, só que é da adrenalina. Então, quando a adrenalina se liga, ou um medicamento como clonidina, alfa-metildopa se liga nesse receptor de feedback negativo, que é um autorreceptor na neurotransmissão adrenérgica, elas diminuem a adrenalina. Isso aí a gente vai ver numa próxima aula que é voltada especificamente para a neurotransmissão noradrenérgica. Então, vamos aí seguindo o nosso conhecimento. Então, temos aí o digotamina, que também age também na náusea, na êmese, né? No uso crônico dá distúrbio de vascularização. Então tem que ter muito cuidado, porque se você usar muito vai dar dor de cabeça depois, e contínua, tá bom? Muito cuidado com esse medicamento. E aí tem que associar sempre com o antiemético. Por isso que na maioria da composição dos medicamentos, como você falou, tem ali um antiemético na sua composição. Tranquilo? Ele pode ser subcutâneo, intramuscular, né, via oral, retal, entre outros. Essas são alternativas aí para esse tratamento. Então vamos seguir. Olha que interessante, você ouviu falar do Cefalive? Claro que sim, né? Tô falando nome comercial porque não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa. Olha o Cefalive, qual é a mecanismo de ação? Né? Primeiro, é um bloqueador alfa-adrenérgico. Então lembra que o alfa-adrenérgico, nesse caso aqui, é o alfa-adrenérgico 2, olha que interessante, ele é bloqueador alfa-adrenérgico, alfa 2, olha, que se o alfa 2 lá na neurotransmissão adrenérgica, o alfa 2 diminui a adrenalina, quando eu agonizo esses receptores de autorreceptor, de feedback. Mas se eu bloquear quem diminui adrenalina, noradrenalina, eu aumento esse neurotransmissor, que quando ele cai na corrente sanguínea, principalmente no cérebro, ele é vasoconstrictor. Então, esse medicamento ele é bom porque ele bloqueia alfa 2, consequentemente aumenta a noradrenalina em níveis cerebrais, que adrenalina no cérebro se liga em receptores alfa 1, que é constrictor, favorece o quê? A diminuição das dores relacionadas à vasodilatação. E um vasoconstrictor arterial mais fraco, né? E venoconstrictor mais potente do que a própria ergotamina, que é um outro medicamento. É também potente agonista do receptor o quê? Do receptor 5-HT1 também de feedback negativo. Consequentemente, ao agonizar esse receptor, você diminui liberação de serotonina, como nós já vimos. Olha que interessante, mais um processo patológico relacionado à serotonina.